ele escreveu em grego, diz os cristãos. Bem, Paulo pode ter escrevido em grego, mas Shaul não. Shaul, as suas cartas tinha este selo, o selo que todos os talmidins tinham em seu coração, a halahá que era guardada em sua alma, ou seja, a autoridade espiritual e a autoridade doutrinal. Eles conservavam isso, pois ao passar uma situação hebraica, uma carta hebraica para a língua pagã, perdia-se a autoridade diante da congregação. Era o que acontecia às cartas do Talmidim. Shaul, quando espalhava para as diversas querrilás ou querrilotes da diáspora, estas querrilotes que estavam na Ásia, elas recebiam, prezados telespectadores, as suas cartas, cartas de Shaul, Atos, Romanos e outras cartas, Colossenses. As cartas eram enviadas para sinagogas judaicas e os gentios, eles assistiam à adoração e ao assistir à adoração local, eles assistiam na língua aramaica ou na língua hebraica por causa desta halahá. Posteriormente era traduzida conforme a língua do povo da região. Exatamente é isto que ninguém mostra para vocês, prezado telespectador. Esta mentira que já está rolando há 2000 anos, ela vem de fato desde o tempo de Babel. Ela vem se desenvolvendo durante 4000 anos, mais de 2000 anos, desde a época do Mashiach até os nossos dias atuais. Mentiras se acumulam no meio cristão e é embalada por padres, e é embalada por pastores que transmitem estas mentiras constantes. Sabe, querido telespectadores, nós vivemos de um berço de mentiras. A mentira que o homem veio do macaco, a mentira que o homem foi à lua, nós temos provas disso. A mentira chamada história, é muita mentira dentro da história que eles apresentam como história. Existe a história por detrás da história que apresenta fatos reais. A mentira chamada descobrimento do Brasil. Exatamente, outros fatos mostram que houve uma outra encenação que eles procuraram então fazer com que as pessoas entendam que não é aquele fato que eles querem apresentar. Eles escondem a verdade. A prova disso era David Rockefeller, quando exatamente explodiu a Segunda Guerra Mundial. David Rockefeller pagou $130 mil para escrever uma nova história sobre a Segunda Guerra Mundial, para poder encobrir que Hitler não morreu na Segunda Guerra, prezados ouvintes, por exemplo. Hitler morreu aqui no Brasil, morreu exatamente em outra época. Ele nunca se suicidou como os seus outros generais. Estas histórias que apresentam o mundo vive embalado por tantas mentiras. É o caso do World Trade Center, que nunca houve queda de World Trade Center pelos árabes, ou seja, pelos muçulmanos, mas foi uma situação interna. Exatamente, eles fizeram um complô interno para poder desenvolver e desencadear uma terceira guerra mundial. E estas mentiras vêm sendo repetidas durante milênios. As pessoas são embaladas com estas mentiras. Uma oitava mentira, por exemplo, que os cristãos expõem até hoje em nossos dias, é dizer que Shaul escreveu suas cartas para diversos grupos em seu idioma grego. Mentira! Nós mostramos para vocês que isso não é verdade. As cartas eram escritas em hebraico e aramaico por causa da autoridade doutrinal e espiritual. E o nono erro, eles dizem: existe frase e explanações do hebraico e do aramaico do Novo Testamento que não poderia ter sido escrita em hebraico e aramaico. A resposta é: estas explanações são de escritores com características gregas que estavam traduzindo, e não era o original que estava exposto, o grego que os escritores estavam fazendo. E a maior prova está no 10º erro, quando eles dizem que o Novo Testamento foi escrito para o uso do povo gentio, e os gentios daquele tempo falavam grego. Isso é uma grande vergonha.
uma mentira terrível. Os primeiros crentes no Mashiach e Yeshua, os primeiros crentes, os gentios que criam no Natsiri, não é nazareno, no Natsiri, daquele que veio das raízes de Israel, eles tinham uma língua que veio de um império, o Império Babilônico, e esta língua era centralizada em Antioquia. Exatamente nós temos a língua que eles falavam, era o siríaco. Os sírios falavam o siríaco, um dialeto do aramaico. E estes grupos, eles então receberam a mensagem. Não foi no grego. Os gentios receberam a mensagem no hebraico e no aramaico, prezados telespectadores. E uma das maiores provas, para finalizar aqui esta parte, quero dizer para você, querido ouvinte, que uma das maiores provas é a polissemia. Você pode perguntar o que é polissemia? Bem, a polissemia em si é a maior prova de que o Novo Testamento, que eles dizem como Novo Testamento, foi escrito em aramaico e hebraico. Exemplo da palavra, por exemplo, uma palavra que você vê em inglês, strike. Strike, nós podemos traduzir strike como golpe, mas também podemos traduzir como greve. Ambas, a palavra tem o mesmo sentido. Bem, se um dos manuscritos em português ou inglês fosse original, não haveria como explicar a existência da variante? A única possibilidade é de que o original traduzido por uma pessoa como golpe, ou por outra como strike, que significa greve, então depende da pessoa que está traduzindo. E a pessoa que está exatamente colocando em outra língua, ele pode dar um outro sentido àquela palavra. Isso se chama polissemia. Agora você entende o que é uma polissemia. A polissemia é tão forte, prezados telespectadores, que esta palavra, ela gera diferentes traduções, dependendo do manuscrito. Existem muitos exemplos de polissemia do aramaico para o grego. E é tão forte em si a polissemia que somente ela prova que os escritos da Brit Hadashah, que eles chamam Novo Testamento, não, de maneira nenhuma, foi escrita em grego, mas em aramaico e hebraico. Provas disso é exatamente, exemplos disso, existem poucas palavras na língua semita com muitos significados diferentes. E já foi encontrado mais 5 diferentes manuscritos no grego. E a palavra na peshita poderia ser traduzida como qualquer uma das 5, tornando-se, portanto, evidente a originalidade do aramaico. Vamos ver alguns exemplos de polissemia dentro da Bíblia. Vocês vão ver exatamente por que os judeus